Muito bem, então dando continuidade aqui à nossa próxima aula, nós já abordamos a respeito dos sumérios, né? E hoje nós iremos falar sobre como os sumérios, que eram os povos, os primeiros povos que habitaram ali aquela região da Mesopotâmia, eles caíram e por quem eles foram sucedidos, né? Eu vou relembrar aqui para vocês, vou escrever até desenhar na verdade até um mapa para que vocês tenham ideia do que a gente está falando, né? A região ali do Oriente Médio, que hoje tem países modernos ali que compreendem hoje o Iraque e o Kuwait. Acho que Kuwait se escreve assim. Vamos lá. Essa região que hoje compreende esses dois países, na época, nos 4.000 anos antes de Cristo, como a gente já abordou nas aulas anteriores, para que você entenda isso, galera, é, é importante que você assista às aulas anteriores, né, para que você entenda o que nós iremos abordar aqui. Né? A região que compreende o Iraque e o Kuwait hoje é a região que 4.000 anos antes de Cristo, chamada de Mesopotâmia. Mesopotâmia. Pois bem, essa região é a região, a morfologia, né, o sentido dessa palavra quer dizer terra entre rios. E é justamente os rios aqui que eu coloquei em vermelho que dão a origem ao povoamento, né, a concentração de pessoas aqui. Aqui se concentraram muitas pessoas, né, nessa região que compreende o Iraque e o Kuwait. E a Mesopotâmia, ela, como eu já falei, foi palco para muitas disputas de muitos povos. Aqui, do ano, mais ou menos do ano 4.000, vou até colocar aqui entre destaque, do ano 4.000 antes de Cristo até o ano 448 antes de Cristo. Essa terra, esse pedaço de chão, essa crescente fértil, né, conhecida na história, foi palco de muitas disputas e muitos povos dominando aqui. Nós temos os primeiros povos sendo os sumérios, depois os acadianos, em seguida os amoritas, que compreendem o primeiro império babilônico, coisa que a gente vai ver nas aulas seguintes. Né? Temos também assírios, os babilônicos, como eu já falei, hebreus, persas. A gente vai abordar e vai ver que essa região, tendo esses dois grandes rios, e para a época água, hoje também significa, óbvio, mas para a época muito mais, a dependência humana era muito maior de rios, né, de fontes naturais de água. E aqui se estabelecem os berços, né, da sociedade, da sociedade moderna, antiga e moderna, aqui, né, nessa região. E os primeiros povos, como eu falei para vocês já nas aulas anteriores, foram os sumérios. Nas cidades-estados, você deve lembrar, o conceito de cidade-estado, galera, não deve ser estranho para nós, inclusive nós contemporâneos. O mundo hoje tem cidades-estados. Né? Por exemplo, Mônaco, que é um país dentro de outro país, que é a França. Né? Mônaco é considerado um país, é uma cidade-estado. Né? O Vaticano também é uma cidade-estado. O Vaticano está dentro da Itália, do território italiano, mas é um país independente, reconhecido inclusive. Né? Então os sumérios, os povos que habitavam, que primeiro habitaram essa região, eles tinham cidades-estados também, Uni, Pula, Lagash, Uruk, né, que eram grandes cidades-estados e que compunham essa região. E eles dominaram primeiramente aqui, e até quando dura esse domínio dos sumérios? Olha só, como eu já abordei, mas não custa nada relembrar, porque existe uma frase de Aristóteles, inclusive, que diz que é a repetição que vai levar à perfeição. Né? A repetição com exaustão levando à perfeição. Então, repetir na sua cabeça para que você relembre esses conceitos e na hora da prova seja ponto determinante para que você acerte uma questão. Então, olha só, os sumérios, eles habitam, são os primeiros povos que aqui habitam, por volta do ano 4.000 antes de Cristo. Ali está, sendo os primeiros povos que ali habitam. Até quando dura a hegemonia dos sumérios aqui, nessa região? Até o ano
2500 antes de Cristo. O que é que acontece no ano 2500 antes de Cristo? Você vai ver que no ano 2500 antes de Cristo nós temos a Mesopotâmia sendo dominada por um novo povo. Quem era esse novo povo? O povo acadiano. Com a fundação de Acade, que era a cidade, alguns chamam de Arcádia também, a cidade dos acadianos, eles começam com essa fundação aqui mais ou menos, nessa região, e a influência dos acadianos toma conta de toda a Mesopotâmia, ao ponto de que, já apoiados por conflitos que os sumérios tinham entre si, conflitos internos, em 2500 os acadianos tomam posse de toda a região e Sargão I se sagra o primeiro imperador da história. Então olha só, curiosidade interessante, título para você decorar, aprender que Sargão I, em referência já a esse título que ele vai ter, é o primeiro imperador da história. Acho que está bem torto, né? Mas vamos lá. Primeiro imperador da história. Qual é a diferença de império para reino? É que reino, por exemplo, imagine essa região. Imagine que o Iraque agora pretendesse instaurar um reino e instaurasse. Aqui está o reino do Iraque. Um reino só teria pretensão de governar sob essa circunferência, essa geografia aqui, esse ponto marcado. Já o império, se o Iraque, o mesmo Iraque, pretendesse agora ter um império, ele teria pretensões expansionistas, né, para todos os lados possíveis, ao ponto de dominar toda uma região. Quanto mais se domina no império, melhor. No reino, não. Se tem a ideia só de domínio local. Então, Sargão, ele domina toda a região. Óbvio, Acade era a capital, mas toda a região da Suméria foi dominada. Quanto tempo dura o período do Império Acadiano? O Império Acadiano dura, vou colocar aqui para vocês, dura 500 anos. Vai do ano 2500 antes de Cristo, é sempre bom botar isso para que você se situe na história, até o ano 2000 antes de Cristo. O que é que acontece nesse período? Outro povo domina essa região. E esse outro domínio, esse domínio seguinte, é assunto para outra aula. Eu espero você e vejo você na outra aula.